Olá, muito bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de fertilizantes. Eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado pecuário bovino. Vou falar também da produção do mercado de biodiesel aqui no Brasil. Vamos comentar do comércio nacional e mundial de banana. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de fertilizantes. Esse mercado ele encerrou a semana com queda nos preços da ureia em diversas praças. Segundo o relatório diário da Stonex, os contratos para este ano, 2025, recuaram $1, enquanto o contrato de janeiro do próximo ano caiu $10. No caso do Brasil, o contrato encerrou a semana em $423 por tonelada, uma queda mais moderada, enquanto contratos para o Oriente Médio também registraram leves recuos. Além disso, a Rússia anunciou a cota de exportação de fertilizantes para o período de 1º de dezembro deste ano a 31 de maio do próximo ano. O volume ele foi definido na casa de 18,7 milhões de toneladas, o que representa uma redução de 6,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E desse total, 10,6 milhões de toneladas correspondem a fertilizantes nitrogenados, quase 2 milhões de toneladas a menos que no ano anterior. E 8 milhões de toneladas se referem a fertilizantes complexos, usados em larga escala na produção agrícola mundial. A pressão baixista ela foi motivada pelo intervalo de preços abaixo do esperado para a licitação indiana, levando os valores para patamares bem inferiores aos registrados na semana anterior. A combinação da pressão da licitação indiana e também da redução da cota russa mantém o mercado internacional em alerta para possíveis ajustes nos preços. Analistas ressaltam que pequenas variações nas cotações podem gerar impactos significativos nos custos de produção agrícola, influenciando decisões de importadores e também produtores. O cenário reforça a necessidade de acompanhamento constante das cotações e políticas de exportação, especialmente em um momento de alta volatilidade nos mercados mundiais. E agora vamos falar um pouquinho da produção do mercado de biodiesel aqui no Brasil. Segundo a estimativa da consultoria Stonex, a produção de biodiesel no Brasil ela deve crescer 6,3% agora no próximo ano, alcançando 10,5 bilhões de litros com a adoção da mistura B15. O avanço reforça a importância do óleo de soja na matriz energética nacional e destaca o papel de estados como Goiás e Paraná, que se consolidam como protagonistas na produção e destinação do grão para o biocombustível. Juntos, eles formam a base da cadeia que sustenta a transição energética e as metas de descarbonização do país. De acordo com o levantamento da EEMovel Agro, Goiás se sobressai ao registrar 4,6 milhões de hectares cultivados na safra 24-25, com produção estimada de 20,7
milhões de toneladas de soja, conforme dados da Conab. Já o Paraná, com área ligeiramente maior, 4,9 milhões de hectares, deve colher 19,9 milhões de toneladas. O melhoramento genético e o uso mais eficiente das áreas agricultáveis elevaram a produtividade de Goiás, que hoje supera a paranaense, mesmo com menor área plantada. Esse diferencial reforça a competitividade do Estado e o seu papel estratégico na cadeia do biodiesel. Pelo menos é o que afirma o Departamento de Agronegócio da EE Móvel Agro. O potencial do biodiesel brasileiro concentra principalmente nas regiões sul e centro-oeste, próximas às grandes lavouras de soja. Estados como Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Paraná lideram o fornecimento de matéria-prima para as usinas que utilizam predominantemente o óleo de soja no processo produtivo. Lá no Paraná, por exemplo, cerca da metade da produção é destinada à extração de óleo e tem como destino o biodiesel, o que representa aproximadamente 2,67 milhões de toneladas. A eficiência produtiva precisa caminhar junto com inovação e preservação ambiental. O biodiesel é um vetor de desenvolvimento, mas seu impacto positivo só se sustenta quando a cadeia de tecnologia integrada e comprometida com a redução efetiva das emissões, pelo menos é o que conclui o executivo da EE Móvel Agro. E agora vamos comentar sobre o comércio de banana. Apesar de ser o quarto maior produtor do mundo de banana, o Brasil continua, vamos dizer assim, tendo no consumidor interno o principal e quase total destino para a fruta, ficando a exportação com pequena parcela da produção e, inclusive, apresentando redução muito recente. Com forte concorrência internacional da Índia, China e da Indonésia, os produtores brasileiros encontram, por hora, na Europa, o principal mercado externo e buscam inserção em outros. Tratando-se de variedade, a banana Cavendish é a mesma banana nanica, é a única commodity, mas banana da terra também encontram interessados. Como nós dissemos, a banana Cavendish, ela é conhecida também aqui no Brasil como banana nanica ou banana d'água e é a variedade mais consumida no mundo, representando cerca de 50% da produção mundial. Conforme o diretor técnico da Abra Frutas, os concorrentes internacionais, além da maior produção, possuem bananas, vamos dizer, específicas para atender às preferências dos importadores. No caso da banana da terra, também conhecida como plátano em alguns países, existe uma demanda, mas em baixas quantidades. Existe também um apelo gourmet, mas não é uma variedade de volume. A Cavendish é a commodity da banana. No caso da banana prata, apesar de muito bem aceita internamente, não é relevante para a exportação. Ainda segundo a Abra Frutas, a banana é uma das culturas mais democráticas e pode ser encontrada em todas as partes do Brasil. O Nordeste, contudo, ele é responsável por quase toda a exportação brasileira, apesar de a variedade mais consumida naquela região ser a banana prata. Em fevereiro deste ano, um acordo com a União Europeia permitiu a exportação de bananas brasileiras para Armênia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão e também para a Rússia. Mesmo dispondo da
segunda maior área cultivada no mundo, com 453 mil hectares, o Brasil registra somente a quarta maior produção, devido à baixa produtividade média dos bananais, comparado com Índia, China e também com a Indonésia. Por aqui, a média é de 15 toneladas por hectare, enquanto a Indonésia produz 60 toneladas por hectare. E com o objetivo de melhorar esse cenário, produtores e instituições de pesquisas estão investindo em estudos experimentais visando o rendimento. E agora vamos falar de margem, ou seja, daquilo que sobra depois de fechada todas as contas. O ciclo 25-26, ele será marcado por uma equação de margens menores para produtor rural, segundo Pedro Fernandes, que é o diretor de agronegócio do Itaú BBA. Ele disse: viemos de 2 anos de margens razoáveis e 2025 deve ser mais apertado. Se olharmos da perspectiva do crescimento da produção e área plantada, podemos ficar animados. Existe uma parcela dos agricultores que se alavancou muito em anos de bonança e que agora gera uma entropia no humor dos mercados. E mesmo com as menores margens, os níveis de inadimplência devem ficar sob controle e não vão afetar os resultados, por exemplo, do banco, do Itaú. A inadimplência do agro nos últimos trimestres, basicamente essa inadimplência afetou fortemente o resultado do Banco do Brasil, que é o principal responsável pelo crédito agrícola aqui no nosso país, com uma carteira superior a 400 bilhões de reais. Cerca de 50 bilhões do Itaú BBA, está, vamos dizer, alocada para dentro da porteira, ou seja, junto com os produtores, com o crédito concedido diretamente a produtores rurais. No caso do Itaú BBA, o agro não tem o mesmo peso, mas não deixa de ter uma participação significativa. Para o diretor do Itaú BBA, a conta que não fecha é de quem opera com grandes volumes de terras arrendadas, ou seja, o produtor que produz na terra cedida pelo arrendador e conta com pouco capital próprio. A equação financeira para quem tem muita área arrendada, ela é negativa depois do financiamento. A margem não é suficiente para bancar o arrendamento, juros de custeio e parcelas de investimentos passados. O que nós vimos foi o preço do arrendamento subindo muito em regiões com uma produtividade ainda não muito elevada. E agora vamos falar dos Estados Unidos. O governo do presidente americano Donald Trump está quadruplicando a cota tarifária para a carne bovina argentina para 80 mil toneladas para reduzir os preços. Pelo menos foi o que disse uma autoridade da Casa Branca. Separadamente, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, ela disse que Donald Trump havia se comprometido a proteger os pecuaristas e proporcionar alívio econômico aos americanos comuns. Segundo a administração, o governo conseguiria ambos os objetivos ao expandir as importações de carne bovina da Argentina para reduzir os preços ao consumidor no curto prazo e ao implementar novos apoios aos pecuaristas. Agora, na última quarta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos anunciou uma nova iniciativa para expandir o rebanho bovino doméstico e apoiar os pecuaristas americanos, depois que Trump disse que estava trabalhando para reduzir o preço da carne bovina nos Estados Unidos.
Da Argentina, o presidente da Câmara da Indústria de Carne comemorou a decisão de Washington. É uma boa notícia para o setor. A carne bovina argentina é altamente valorizada nos Estados Unidos e tem ótima repercussão na imprensa. A Argentina está reconstruindo a sua cadeia de distribuição nos Estados Unidos, disse Miguel Schiriti, que é o presidente da Associação dos Produtores de Carne. E Schiriti, ele explicou que a Argentina, vamos dizer, exporta para os Estados Unidos tanto os seus renomados cortes de carne bovina, quanto carne para uso na indústria americana de hambúrgueres. A empresa Reuters contatou o Ministério da Agricultura argentino, mas o Ministério indicou que não comentaria nada sobre carne neste momento. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado pecuário bovino. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios. E nós vamos falar sobre o mercado da pecuária de corte. O mercado da pecuária de corte, eu acho que daqui para frente vai pegar um certo embalo, como a gente já vinha falando há 5, 6 meses, 8 meses para trás. E pode ter certeza absoluta, vai faltar bezerro para o próximo ano. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Antônio. Muito bom estar com você. Numa Obrigado. Semana que os leilões, de forma geral, aqui no Goiás, MS, Tocantins, Maranhão, até o Parazão, tá bom? Até o Parazão Transamazônica teve um leilão lá agora, essa semana. Mercado muito aquecido. Inclusive, agora, dia 15 de novembro, estarei lá palestrando em Pacajá, lá no Parque de Exposição, Panelore Água Fria, e vou levar um lote de bezerro para vender, tá, Antônio? Vou levar 23 a 24 bezerros para ser vendido ali, batida do martelo, porque bezerro na fazenda é uma coisa, no leilão ela é outra, entendeu? E o leilão está aquecido. Tem um leilão aqui que eu acompanho com frequência, um leilão de Uberlândia. Bezerro de R$14, R$14,50, até R$15 está saindo nesse leilão. Toda vez que a gente fala um bezerro de R$15 o quilo, muitos aqui não vão entender, não. Multiplica por 30, tá bom? Então aí você chega, se for R$15 o quilo, vai ser R$450 arroba, tá bom? E quanto é o boi? O boi hoje é 310, 315, 305, então sim, o bezerro foi na frente, tá, Antônio? O boi logo deve pegar esse movimento também de alta, até pelo abate menor de fêmea que a gente deve ver nessa reta final de ano, demanda crescente. Então, o bezerro mostrou todo o abate de fêmea que se abateu nos últimos 3 anos, agora a consequência está vindo. No momento onde que tem menos bezerro, historicamente, Antônio, setembro, outubro, novembro, tem menos bezerro do que é fevereiro, março, abril e maio e junho. O bezerro do agora, Antônio, é um bezerro mais leve, concorda? Porque pegou um período de estiagem, a mãe dele não tinha tanta nutrição para dar leite a ele. Inclusive, você vê no leilão aí, tem leilão, Antônio, de bezerro de 160, 150 quilos. Fica imaginando, um bezerro de 150 para o bezerro da água, muitas vezes, de 240, 230, né? E você tocou num ponto do bezerro que é muito importante, você que está nos acompanhando, quando a gente fala assim, bezerro tem que ser vendido por quilo. Você sabe por quê? Porque nós temos bezerro. Vou dar um exemplo hipotético. 10 meses de idade. Você tem bezerro de 160, 170, 180, 190, 200 e às vezes até 220 quilos. Até 240, que é um bezerro de 8 arrobas, né? De 8 arrobas. Então, se você vender por quilo, hoje, aqui em Goiás, hoje, na faixa de 13 a 14 reais o quilo do bezerro. Agora, você vender um bezerro de 170 quilos a R$14 e vender um bezerro de 200 quilos a R$14, olha a diferença que dá de preço. Agora então vamos melhorar. Você está falando que o bezerro é 14. Se seu animal dá 180 quilos, é R$2.520 no bolso. Se seu bezerro é um bezerro de 7 arroba, que a gente fala 210, já é R$2.940, Antônio. É quase 3 mil. Se for aquele bezerro mais pesado, bezerro de 220 quilos, é um bezerro de R$3.080, Antônio. Por isso que eu estou falando há muito tempo, e às vezes você encontra até uma certa resistência. Trate bem do seu bezerro. Faça o seu bezerro desmamar em agosto, setembro. É o melhor mês para desmamar bezerro.
faz um planejamento para suas vacas parir tudo certinho. Enfim, mas a turma não faz. Então... A vacada, de forma geral, Antônio, ela começa no Brasil Central, Brasil Norte, a partir de setembro, outubro, ela começa a jogar bezerro no chão, isso é normal. Eu tenho um cliente, por exemplo, ele falou, tá lá em Taguatinga, Tocantins, seu Cícero Teixeira, tudo Nelore, tem umas 3 mil animais, e ele falou, Ronald, todo dia eu vou na manga, no pasto, alguns conhecem como manga, pasto, no retiro, tem 14, tem 15 vacas paridas. Opa, tá parindo no começo da chuva. Então esse bezerro vai pegar o melhor da nutrição possível, Antônio. Dentro do novembro, dentro do dezembro, dentro do janeiro, dentro do fevereiro, dentro do março, dentro do abril, lá no maio. 7 meses, 8 meses depois, esse bezerro está sendo colocado no mercado. É o bezerro de 240 quilos, Antônio. Pois é, aí é que está o negócio. Então, a gente tem que chamar atenção, porque... Ah, tem mais um detalhe ainda. Essa confusão de tarifaço, de carne, botou a carne do Brasil com preço lá em cima para os Estados Unidos, é um grande comprador. O que o americano está fazendo? Comprando do Uruguai, comprando da Argentina, comprando do Paraguai. O que está fazendo com a carne brasileira? A Argentina está comprando a carne brasileira, o Paraguai comprando carne brasileira e mandando para os Estados Unidos. E nossa carne, Antônio, até teve uma leve melhora de preço. Teve, claro. De R$ 294 aí dentro do agosto. A gente está terminando outubro aí com um boi próximo a 315, 316 reais em São Paulo. Indicador CPEA, indicador da Tagro ontem chegou, por exemplo, próximo a 315. Tá, olhando para o mercado está firme, Antônio. E procura-se, essa é a palavra aqui, boi magro, tá, Antônio? Não encontra esse boi magro. Hoje, por exemplo, eu tive cliente que negociou boi no Oeste Baiano a R$ 315. O que aconteceu 90, 60 dias atrás no Oeste Baiano? Carretas e mais carretas de boi magro descendo para o Goiás, descendo para São Paulo e enxugou o boi magro lá. Pela primeira vez, os interior do Brasil, as extremidades, devem ter preço melhor que São Paulo nessa reta final de ano até janeirão. Cliente relatando, ele falou, ó, aconteceu isso em 2023 e deve acontecer novamente. Ofereceu a 315 com escala de 3 dias, Antônio. Se ele brigar ali nos 320, é melhor que o preço de São Paulo. Claro. Então, o mercado, de forma geral, está aquecido e tem um dado que eu gosto de trazer aqui agora. Como é que você comentou, sua fala inicial ali foi, nós estamos entrando num momento da pecuária extremamente otimista e promissor. Mas agora a gente observa que não é só o boi que está subindo, Antônio. Não. Primeiro, o bezerro subiu, se manteve dentro do ano 25 subindo. E vai ficar firme. E vai ficar firme, tudo indica. Foi um projeto que vocês anteciparam lá, que foi o abate de fêmea dentro do 23, 24 e 25. Abatemos muita fêmea, abateu o bezerro junto. Primeiro. Só que agora você vê o preço também da bezerra. Da irmã do bezerro subindo, da vaca magra subindo, da vaca gorda subindo. Ipa, lá no Parazão, bezerro na Transamazônica hoje é 12,50, 12,20, 12,30. No leilão mesmo que vai ter aí, Antônio, eu tô colocando animal lá. Eu pretendo levar esses 23 bezerros para vender eles próximo a R$14. É um leilão especial, vai ter 60 touros PO da Nelore Águas Frias. Eu vou palestrar, sou palestrante, vou levar bezerro. Vai levar ali uns 20 lotes de bezerro, mais umas bezerras de genética boa. É um gado meu de parceria, vou levar. Porque eu acredito que vou vender esse bezerro próximo a 14. Eu tenho quase certeza absoluta. E tem mais um pequeno detalhe. Tá dando uma virada. Um dia eu me lembro, eu falei, a pecuária de corte, isso foi ano retrasado, precisa virar a página, a pecuária de corte. Precisa virar a página, nós precisamos ser profissionais da carne. Não é da pecuária, não, é produção de carne. Nós temos que ser produtores de carne. E eu sei que eu levei muita pancada, mas muita pancada mesmo. Resumindo a história, o que está acontecendo hoje? Se você não for um profissional da sua área de pecuária, de produtor de carne, você está fora do mercado. Precisamos, né, Antônio? Porque o preço do bezerro, um bezerro hoje que eu vou pagar nele, nós fizemos uma conta aqui, R$3.000, um bezerro de 14... O gambireiro não sumiu? Acabou. Aquele negócio de comprar um lote aqui no leilão, você comprava agora, daqui 10 minutos você vendia o lote ali na frente. Morreu, acabou, esquece. É o que vai acontecer agora aqui também. Agora um bezerro de R$3.000, eu preciso fazer uma terminação de um boi de 18 arroba não, tem que ser um boi de 22, 21, 23 arroba, porque eu preciso diluir bem esse ágio desse bezerro numa recria e numa engorda intensiva. Então, assim, estou saindo agora aqui do seu programa e indo para Ariquemes, Rondônia, palestrar lá. Parabéns, boa viagem, manda um abraço para todo mundo lá. Você é querido lá na Rondônia, o povo gosta de ser, tá bom? Eu acompanho seu canal, seu canal é bom, sabe? Você fala mais ou menos. Lá. O melhorzinho que tá tendo aqui é o Antônio, tá bom, cara? Obrigado. Lá, acompanha o homem lá no YouTube também. Obrigado, Ronald. Um abraço
Bom, e o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: uma pessoa é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.